Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário que eu considero de tijolo, mas tem muita gente que considera de papel, RZAT11 da Risa Asset. E antes de a gente começar a leitura do relatório propriamente dito, a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para você do fundo. O fundo nos últimos 12 meses distribuiu um dividend yield de 12,86% ao ano, o que é um yield muito bom se considerarmos ele um fundo de papel, porque é quase 13%. E esse fundo aqui, se for considerar fundo de papel, ele seria um fundo high grade, certamente um fundo high grade, e fundo high grade está pagando 12% ou alguns até um pouco menos. Eu estou comparando ele com fundos high grade top, KNCR, HGCR, são fundos high grade top que estão trazendo esse yield de mais ou menos 12% ou um pouquinho menos nos últimos 12 meses. Então ele, se a gente considerar como um fundo high grade de papel, 12,86% ao ano, quase 13%, é um rendimento muito top. Agora, se a gente for considerar ele como um fundo de tijolo, seria um dividendo estúpido, porque a maioria dos fundos de tijolos, os tops, estão trazendo mais ou menos na faixa de 9 a 10%. Isso do segmento melhor, está distribuindo mais, que atualmente são os fundos de shopping. Se você fosse pegar um fundo de logística, por exemplo, o yield estaria mais baixo ainda, na faixa de uns 8% ao ano. Então, 12,86%, praticamente 13% seria um dividend yield muito estúpido. E se a gente fosse comparar, ele está mais próximo de um fundo de logística, mas eu considero ele, se considerar tijolo, um fundo híbrido, porque ele ataca para tudo que é lado. Ele tem posto de gasolina, que normalmente não tem nenhum fundo imobiliário de tijolo, ele também tem empresa de ônibus, ele tem indústria, então ele ataca para vários segmentos em termos de tijolo, se ele fosse considerado um fundo de tijolo. Agora, o detalhe, no momento o P sobre VP dele está de 0,93, ou seja, ele está com 7% de desconto. Muita gente até estranha, porque nos últimos 2 dias anteriores a esse que eu estou gravando, o vídeo vai ao ar no sábado, esse fundo teve uma queda acentuada. E até muita gente me perguntou isso também no Habit 11. Mas o que aconteceu, pelo menos que eu consegui encontrar informação, provavelmente foi que tem uma gestora, eu não sei exatamente qual, eu não consegui essa informação, tinha o RZAT, tinha um RZTR e tinha também o Habit 11 na carteira recomendada da casa de análise. Só que eles retiraram esses fundos recentemente, cerca de uns 3 dias atrás, mais ou menos na segunda-feira passada. Então isso causou o quê? Uma fuga de investidores. Normalmente isso acontece sempre. Grandes investidores, às vezes fundo de investimento, FOFs, saem do fundo, zeram a posição ou diminuem a posição quando o fundo era recomendado numa carteira e essa recomendação é retirada. Então, provavelmente, se isso realmente for verdade, que eu não consegui informações concretas, eu teria que ter acesso a essa carteira recomendada para saber se isso era verdade, mas eu não tenho, eu não sei nem qual é a gestora, porque a pessoa que eu li fazendo esse comentário não colocou qual era o nome da gestora, só disse que era uma grande casa de análise, então eu não tenho como confirmar isso, mas se isso for verdade, realmente faz todo sentido. Ou seja, não foi nada de preocupante em relação aos fundos propriamente, e sim a essa falta de recomendação, essa retirada desses fundos dessa carteira recomendada dessa casa de análise. Então esse 7% realmente pode ser um bom momento de entrada no fundo, porque ele está com esse desconto interessante. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIAGRO, nenhum FIINFRA, nenhuma ação. Só você, somente você pode fazer essa compra através dessas informações que eu estou te trazendo e mais o seu estudo. Como eu gosto de fazer sempre, trouxesse esse dividendo distribuído nos últimos 12 meses para o valor patrimonial, retirando esse desconto, então esse dividend yield nos últimos 12 meses cairia de 12,86 para 11,90, o que ainda continua sendo um bom dividend yield, tanto considerando ele fundo de papel high grade, como ele fundo de tijolo. No último mês, ou seja, no mês de maio, ele distribuiu R$1,05, que equivalia a um yield de 1,04%, que novamente eu posso dizer que, considerando ele um fundo de papel high grade, é bom, porque os fundos de papel high grade estão pagando na faixa de 0,90, e como é muito top também se for considerar um fundo de tijolo, porque como fundo de tijolo, a maioria está pagando entre 0,70 e 0,90, os top dos top é 0,90, e normalmente os mais alavancados. Os que não têm alavancagem nenhuma estão pagando entre 0,70 e 0,80, e ele pagando 1,04 seria muito top. E ele está cumprindo o guidance dele, que é pagado durante esse semestre entre R$1 e R$1,10. Agora passando aqui para o relatório do mês de abril, que trata dos dividendos que foram pagos exatamente no mês de maio. Aí você pode me perguntar,
tá? Ah, e por que ainda não saiu desse mês? Porque, pessoal, não é na primeira semana do mês que sai. Normalmente na segunda semana do mês que sai os dividendos que vão ser distribuídos daquele mês. Então, provavelmente ele vai pagar entre R$1 e R$1,10, como ele já prometeu. Eu vou trazer para vocês informações mais detalhadas sobre isso. O fundo possui 10 ativos, o valor patrimonial da cota é R$101,16, como eu falei para vocês, ele está com um desconto de 7%, ou seja, ele está bem abaixo de R$100 no momento, está com um patrimônio 100% alocado, o fundo conta atualmente com 41 mil cotistas, e uma notícia boa que eu vou trazer para vocês, muito boa por sinal, vou deixar vocês no suspense, mas antes de passar para a próxima página do relatório, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o RZAT11 na sua carteira? Está pensando em aumentar a sua posição, diminuir a sua posição, ou até mesmo zerar a sua posição? Qual outro fundo imobiliário de tijolo você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para trocar essa informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a meta. O sarrafo tá mais alto, é 600 views, sim, 600 views. Se a gente bater a meta de 600 views, no início do mês que vem, a gente trará mais uma leitura do relatório do mês de maio, no começo do mês de julho, aqui do RZAT11 da Riza Asset. Por causa desse problema da queda no valor das cotas do fundo, eu trouxe uma das justificativas do fundo. Em abril, o reposicionamento do mercado, que eles estão acompanhando devido a uma abertura da curva de juros, quando ele fala abertura, é um aumento da curva de juros, até por isso está tendo um aumento na NTNB, que atualmente está IPCA mais 6,1, quase 6,2, então esse aumento da abertura da curva causou esse reposicionamento do mercado. Esse reposicionamento do mercado é o que? É saída, fuga de investidores que estão saindo vários da renda variável, que são os fundos imobiliários, indo para a renda fixa, investir lá em NTNB, fora alguns investidores grandes que simplesmente estão deixando o mercado nacional, principalmente investidores estrangeiros, te retirando dinheiro da nossa bolsa e jogando, por exemplo, lá na bolsa americana, porque os juros lá tá alto e eles consideram melhor investir lá. Então toda essa movimentação nos fundos imobiliários causa uma degradação, digamos assim, do valor da cota, e o valor da cota cai. Esse começo de mês ainda teve essa questão que eu falei para vocês nesse instante, que foi essa retirada de recomendação de compra aqui do RZAT11 de uma carteira recomendada de uma casa de análise. E aí ele diz que essa abertura da curva causou esse impacto na precificação dos fundos imobiliários, só que ele não fala claramente que esse impacto foi uma diminuição do valor da cota, mas é isso que ele quis dizer. Então aqui no mês de maio ele disse que referente ao mês de abril, o fundo pagou R$1,05, eu acredito que nesse mês vai pagar entre R$1 e R$1,05, e você vê aqui uma coisa que eu observei, e eu não tinha feito isso nos últimos vídeos, é analisar essa questão da opção de recompra. Você vê que grande parte do dinheiro de receita imobiliária do fundo vem dessa opção de recompra, porque, como vocês já sabem, esse fundo aqui, ele tem a estratégia de sale and leaseback, que é a maior estratégia do fundo. Como é que funciona? Explicando rapidamente. Tem uma pessoa interessada, precisando de empréstimo. Aí o que é que o fundo propõe? O imóvel dela vale 100 milhões. Aí o fundo diz assim, eu te empresto 50 milhões, mas você passa para o meu nome esse seu imóvel. Ou seja, o fundo passa a ser o dono do imóvel. Essa pessoa que quer o empréstimo vende o imóvel para o fundo, só que tipo pela metade do preço. O imóvel vale 100 e ele só paga 50. Até porque eu já vi o gestor falando sobre essa estratégia, ele diz claramente que o fundo não tem intenção de ficar com o imóvel da pessoa, por isso que ele paga muito menos. Se der um problema e aquele devedor deixar de pagar, nesse caso o fundo tem essa margem de segurança, digamos assim, para revender o imóvel. E ele diz que o pior problema nesse tipo de compra é na questão da precificação do imóvel. Se eles errarem na precificação do imóvel, ou seja, o imóvel vale 100 milhões, segundo o vendedor, eles precificam como 100 milhões, mas na prática o imóvel só vale 50 e o fundo pagou 50, isso é um problema. Eles têm que comprar com um valor bem abaixo do valor real, exatamente para o vendedor do imóvel querer recomprar de fato aquele imóvel. E a boa novidade que eu queria passar para vocês, que saiu um fato relevante recente, é que a Poligin, que era o único devedor que não tinha mais opção de recompra, entrou em negociação e vai poder voltar a ter a opção de recompra. Como é que ela fez isso? Vai pagar 3 milhões e 600 mil ao fundo, exatamente fazendo isso, pagando esses 3 milhões e 600, vai voltar a ter essa opção de recompra. Isso é ótimo para o fundo, porque era o único imóvel que o devedor, que agora seria o locatário, voltando à estratégia de sale and leaseback, o vendedor vende o imóvel dele, o fundo compra, pagando metade do valor, e esse mesmo imóvel é alugado de volta para aquele vendedor com a opção de recompra. Então ele pode recomprar, mas para isso ele tem que ficar pagando um valor mês a mês de opção de recompra, para permitir essa opção de recompra. A Poligin tinha deixado essa opção de recompra porque ele falhou em
algum momento e não tinha mais a opção de recompra. Só que aí eles agora estão entrando com esse acordo, vão pagar 3 milhões e 600, 1 milhão agora e mais 2 milhões e 600 parcelados nos próximos 12 meses. Ou seja, cerca de 200 mil por mês que eles vão pagar. Vamos ver o que, ele vai fazer com esse dinheiro. Então, mostrar para você essa questão da opção de recompra. Esse dinheiro da opção de recompra, pessoal, tá intimamente ligado ao valor da inflação. Esse valor da inflação aqui, que eles cobram em fevereiro, na realidade não é a inflação de fevereiro, é a inflação de janeiro. A inflação de janeiro foi mais ou menos a metade da de fevereiro, que é a inflação que eles usam para cobrar no mês de março. Eu coloquei aqui os valores exatos, 0,42 pulou para 0,83. Você vê que praticamente dobra o valor. Só que nesse mês de abril, o que aconteceu? Aconteceu uma queda estúpida da inflação, que caiu para 0,16, ou seja, mais ou menos um quinto. Se você fizer as contas, vai dar mais ou menos isso aqui. É 540 mil mais ou menos, e aqui deu 531 mil. Ou seja, por isso, o fundo recebeu muito menos dinheiro. De março para abril, ó, caiu mais de 2 milhões e 200 mil a diferença nessa opção de recompra. E é um impacto, assim, absurdo aqui nos rendimentos, nas receitas do fundo. Caiu mais ou menos 2 milhões e 200 mil. É uma queda absurda, que foi mais ou menos o valor que caiu só nisso aqui. Porque a receita de aluguel, ó, ela se mantém. Em março, ela deve ter sido maior exatamente porque já entrou aquele novo imóvel que ele comprou. Que ele estava com 9 imóveis, aí comprou o 10º. Teve uma queda absurda também no valor do recebimento de resultado de CRIs, porque ele tem um CRI na carteira. Esse CRI ele vendeu parte dele para poder exatamente comprar um imóvel. Ele usa como se fosse um caixa. Basicamente é isso. Em vez de ele deixar o dinheiro em caixa, ele deixou no CRI. Aí ele vendeu para comprar aquele imóvel e aumentou no final das contas o valor de aluguel. Ó. Passou de 2 milhões e 600 mil, praticamente 700 mil, para 2.845. Subiu em cerca de 170 mil a receita de aluguel. No final você vê que o total de receitas caiu de 5 milhões e 600 para 3 milhões e 400, aquela mesma média de 2 milhões e 200. As despesas do fundo subiram, você vê aqui, a taxa de administração se manteve, mas a taxa de performance subiu absurdamente, subiu de 165 mil para 838 mil, subiu quase 700 mil, meus amigos. Uma subida assim estúpida, astronômica da taxa de performance. Ou seja, teve uma queda nas receitas e teve um aumento nas despesas. O que acontece? Acontece que o lucro do fundo, ou seja, o resultado do fundo cai, e caiu muito, caiu de 5 milhões e 300 mil praticamente para 3 milhões, ou seja, caiu basicamente aqueles 2 milhões e 200 mil. E nessa brincadeira toda, a gente vê que o fundo teve um resultado por cota muito menor. Estava em 43 e caiu para 0,83. Só que como esse mês aqui o resultado tinha sido muito alto, o que o fundo fez? Ele fez reserva. Ele colocou 33 centavos em reserva e pagou apenas R$1,10. Esse foi o valor realmente pago. Aí ele coloca aqui quanto sobrou, 33 centavos, que ele reservou. No mês de abril, o valor que ele obteve foi apenas 83 centavos por cota, só que ele pagou quanto? R$1,05. Então ele teve que colocar 22 centavos. Ele coloca aqui, ó, negativo, 22 centavos. Então aqui ele fala, ó, que o fundo ainda possui 23 centavos e essa reserva exatamente tem o objetivo de compensar as menores componentes de inflação, ou seja, valores de inflação menor esperado para os próximos meses e garantir uma maior linearidade das distribuições do fundo, ou seja, dos dividendos a serem distribuídos nos próximos meses. Aí aqui ele fala da questão do posicionamento atual da carteira do fundo. E ele fala que o portfólio atualmente conta com 10 imóveis, além de um CRI, que é dessa empresa com um nome estranho que eu não vou nem tentar pronunciar. E aí ele lembra que, exceto a Poligin, que eu acabei de falar para vocês, todos os demais devedores, locatários, têm a cobrança da variação positiva do IPCA sobre o valor da compra dos imóveis para possibilitar a opção de recompra. Agora, até a Poligin vai ter, porque ela entrou nesse acordo e vai pagar esses 3 milhões e 600 mil que eu falei para vocês. E ele gosta de falar sempre, no final do mês de abril de 2024, não havia qualquer aluguel em atraso, ou seja, tá todo mundo adimplente, todo mundo pagando em dia o fundo, então tá muito bom. E agora com esse acordo com a Poligin para ela poder ter a opção de recompra de novo, pagando esses 3 milhões e 600, tá melhor ainda. E para fechar, a gente traz aqui a lista de ativos do fundo. É uma lista relativamente pequena. Aqui ele coloca onde fica os imóveis, aqui ele mostra o setor, aqui a atividade, aqui a estratégia. Você vê que tudo é sale and leaseback, com exceção dessa aqui que é build to suit, que tá em construção ainda, que é um posto de gasolina. Mas em breve isso aqui vai passar a ser sale and leaseback, assim que terminar a construção. Porque enquanto está em construção é build to suit, mas depois passa a ser sale and leaseback. Eles invertem aqui o contrato, que é essa rede posta aqui, a rede Monte Carlo.
você vê que o maior devedor do fundo continua sendo a cervejaria Cidade Imperial. Tá aqui, o imóvel custa 150 milhões, mas você vê que eu já coloquei em algumas thumbnails antigas a foto da cervejaria, ela é gigantesca, você vê que é gigantesca, ou seja, realmente ela deve valer uns 300 milhões ou mais, só que o fundo comprou ela por 150 milhões. Então todos estão com a opção de recompra, com exceção de quem? Da Polygiene. Mas como eu falei para vocês, até a Polygiene agora já entrou em acordo para voltar a possibilidade de recomprar, pagando 3 milhões e 600 mil, o que é muito bom para o fundo, porque o fundo realmente não tinha intenção de ficar com o imóvel da Polygiene, que é até uma indústria de embalagens plásticas. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se batermos a meta de 600 views, no início do mês de julho, estaremos trazendo para você mais uma leitura do relatório do RZAT11 da Risa Asset aqui no canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!